E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito, com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quinta-feira, 2 de outubro. O ambiente na mansão dos Reutemann se transformava em um espaço de revelações intensas e dolorosas. Heleninha, diante da família reunida, decidiu romper o silêncio que a sufocava havia anos. Sua voz, carregada de emoção e firmeza, trouxe à tona sua versão sobre o acidente que culminou na tragédia envolvendo Leonardo. Ela relatou com detalhes o que presenciara, descrevendo a sucessão de acontecimentos e, sobretudo, a forma como Odete a havia culpado pela morte do rapaz. Não falava apenas como vítima de uma acusação injusta, mas como alguém que carregava em si o peso de uma lembrança distorcida, usada contra ela para mantê-la aprisionada a um sentimento de culpa que não lhe pertencia. O impacto de suas palavras reverberou por todos os presentes. Os olhares se cruzavam em meio a expressões de surpresa, incredulidade e consternação. A família, acostumada a viver sob o comando rígido e a narrativa implacável de Odete, começava a perceber que havia outras versões, outros pontos de vista sufocados pelo medo e pela força de uma matriarca que não admitia contestação. O relato de Heleninha abriu espaço para uma catarse coletiva. Um a um, os familiares se viram impelidos a expor suas próprias versões do que haviam testemunhado naquele dia fatídico. Cada voz trazia uma nuance, uma lembrança particular, revelando como cada um fora afetado pelo episódio. Para alguns, a memória vinha marcada pelo choque, para outros pelo silêncio imposto, e para muitos pela confusão de não saber em quem acreditar. O mosaico de versões ia se formando, revelando contradições, mas também confirmando a crueldade com que Odete havia conduzido a narrativa oficial. Esse movimento coletivo deu a todos uma sensação de libertação. Pela primeira vez, a verdade não era ditada por uma única voz, mas construída pela soma de experiências e lembranças que se completavam. O peso da imposição de Odete começava a se dissolver diante da coragem dos que decidiram se manifestar. O que antes era uma culpa solitária sobre os ombros de Heleninha se transformava em uma responsabilidade compartilhada, uma clareza de que ela não podia, nem devia, ser apontada como a culpada pela morte de Leonardo. A reação de Odete, porém, foi de fúria contida. A empresária, acostumada a controlar todas as situações, via sua autoridade ser questionada em público, dentro do espaço que sempre dominara. O olhar duro e a postura ereta tentavam manter a fachada de firmeza, mas era impossível ignorar que a base de seu poder começava a ruir. Os filhos e familiares já não se curvavam com a mesma obediência de antes, e o gesto de Heleninha havia acendido uma chama que não se apagaria facilmente. Entre todos, quem deu o passo mais decisivo foi Afonso. O primogênito, sempre dividido entre o amor filial e a necessidade de se afirmar longe da sombra materna, escolheu a clareza. Ele olhou nos olhos de Odete e comunicou, sem hesitação, que não era mais seu filho. Não se tratava apenas de uma frase de efeito, mas de uma ruptura definitiva, um corte que selava anos de ressentimentos, manipulações e feridas abertas. Ao afirmar sua decisão, Afonso deixava claro que já não reconhecia em Odete o papel de mãe, mas apenas o de uma figura autoritária que destruíra vínculos em nome do poder. As palavras dele ressoaram como um trovão no salão. Para a família, era um gesto extremo, mas carregado de simbolismo. Se o filho que tantas vezes buscará corresponder às expectativas da mãe agora se recusava a reconhecê-la, isso significava que as barreiras da dominação de Odete finalmente estavam cedendo. O silêncio que se seguiu ao pronunciamento de Afonso era denso, preenchido por uma mistura de choque e alívio. Muitos ali jamais acreditaram que alguém teria coragem de confrontar a empresária de forma tão direta e definitiva. Odete, por sua vez, sentiu-se golpeada como nunca antes. Sua autoridade, construída com anos de controle implacável, fora atingida no coração. A reação de Afonso não era apenas uma afronta pública, mas um lembrete doloroso de que nem todos estavam dispostos a se dobrar diante dela. Por trás de sua postura rígida, a mulher poderosa experimentava um abalo que não podia admitir. Heleninha, ao observar a cena, sentiu o peso de sua própria escolha se transformar em um certo alívio. Sua decisão de falar havia provocado uma reação em cadeia que mudava os rumos da família. Já não era apenas sobre limpar seu nome ou se livrar da culpa que carregava, era também sobre devolver à família a possibilidade de construir suas próprias verdades, livres da manipulação que por tanto tempo os aprisionara. Cada integrante da família, ao expor sua versão, percebia que, apesar das diferenças e contradições, havia um fio comum, a dor de ter vivido sob o domínio de uma narrativa única e opressora. Agora,
Com Afonso rompendo de forma tão clara com Odete, todos entendiam que estava em curso uma mudança irreversível. A figura central, a mulher que controlava a todos, não era mais intocável. No fundo, a cena se tornava um divisor de águas. Odete, ainda que permanecesse poderosa no comando da TCA e no cenário empresarial, já não tinha o mesmo poder absoluto dentro de sua própria casa. A fragilidade exposta naquele momento era o prenúncio de novos confrontos, de uma guerra interna que se intensificaria à medida que cada um encontrasse força para se opor a ela. Para Afonso, o gesto representava a libertação. Ele não apenas se desvinculava emocionalmente da mãe, mas também se posicionava diante da família como alguém disposto a carregar o fardo de enfrentar Odete sem temor. Sua postura firme inspirava os outros, mostrando que era possível resistir. A reunião, que começara com um relato solitário de Heleninha, terminava como um marco histórico para todos os presentes. A verdade, antes sufocada, agora ganhava espaço. A união que surgia daquele momento de dor coletiva era um contraponto à tirania de Odete, e a família saía dali diferente, mais consciente do poder que tinham quando escolhiam enfrentar juntos a força que por tanto tempo os dividira. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.